Sabe aquela pergunta que pode mudar a vida de todo mundo? Ele é o pai? Pois é. Hoje, a gente vai deixar a emoção um pouquinho de lado para mergulhar fundo nas pistas que o DNA nos dá. E o mais incrível, quem entrega o veredito final é a matemática pura. Pois é, essa é a grande pergunta. E a resposta, acredite, é uma verdadeira investigação. A gente vai se transformar numa espécie de detetive genético, sabe? Seguindo as pistas, número por número, para desvendar a verdade por trás de uma história de família. Ok, então, antes de mais nada, a gente precisa entender o conceito mais importante de todos, o tal do alelo paterno obrigatório. Parece complicado, né? Mas pensa assim, ó, é a peça-chave do nosso quebra-cabeça. Todo filho herda metade do DNA da mãe e metade do pai, certo? Então, se a gente consegue identificar o que veio da mãe, o que sobra, bom, o que sobra obrigatoriamente tem que ter vindo do pai biológico. Essa é a nossa pista número 1, a mais fundamental de todas. Então vamos lá. Hora de abrir nosso primeiro arquivo. Este aqui é um caso clássico, um exemplo de inclusão bem direta. É perfeito para a gente ver na prática como todas essas peças do quebra-cabeça genético se encaixam. Olha só essa tabela. Aqui a gente tem os perfis genéticos da mãe, do filho e do suposto pai. Esses números aí, eles não estão soltos não. Eles estão em endereços específicos do DNA que os cientistas chamam de loci. Pensa neles como se fossem capítulos de um livro. A gente vai analisar cada um desses capítulos para ver se as histórias batem. Ok, vamos começar pelo primeiro locus, o TPOX. Repara bem, o filho tem os alelos 8 e 9. A mãe, por sua vez, é 8 e 8. Ou seja, ela só podia passar o alelo 8 para o filho, não tem outra opção. Se o 8 veio da mãe, o 9 só pode ter vindo do pai. Esse é o nosso alelo paterno obrigatório. E agora a pergunta de 1 milhão. O suposto pai tem o alelo 9? Olhando lá no perfil dele, sim, ele tem. Opa, temos nossa primeira correspondência. Beleza, uma correspondência legal, mas e daí? Uma só não prova nada, né? A gente precisa saber o peso dessa evidência. E é aí que a matemática entra com tudo, com o tal do índice de paternidade, o IP. Para esse primeiro locus, o IP é 1,667. O que isso quer dizer? Significa que é 1,667 vezes mais provável que o filho tenha esse gene vindo desse homem do que de um homem qualquer, aleatório, da população. É a nossa primeira evidência estatística, a primeira peça no nosso placar. E agora? Agora a gente repete o processo. A gente vai fazendo a mesma coisa para todos os outros endereços genéticos. Cada um deles vai nos dar um novo índice de paternidade. É como ir juntando provas, sabe? Cada compatibilidade que a gente encontra é mais um tijolinho que a gente coloca no muro da certeza. O nosso caso vai ficando cada vez mais forte. E aqui vem o pulo do gato. Para saber a força total de todas as evidências juntas, a gente não soma esses índices, a gente multiplica. E isso é fundamental porque multiplicar faz o poder estatístico crescer de forma exponencial. É uma bola de neve de certeza. O resultado disso tudo é o Índice de Paternidade Combinado, o IPC. Nesse nosso primeiro caso, o resultado foi 3.656. Esse é o número que representa o peso de todas as nossas pistas genéticas juntas. Tá, mas 3,656. O que isso significa em porcentagem? A continha é até que simples. A gente pega esse número, divide por ele mesmo mais 1 e multiplica por 100. E o resultado é 78,52%. Parece um número alto, né? A gente pensa, uau, 78%. Mas, pasmem, na genética forense isso não quer dizer nada. É considerado inconclusivo. Por quê? Porque um teste de verdade analisa muitos mais locais para chegar numa certeza que é praticamente absoluta. Ok, vimos um caso de talvez. Agora vamos ver um cenário completamente diferente. Hora de abrir o segundo arquivo. E esse aqui, esse é rápido, decisivo. É um caso de exclusão, onde os números não deixam a menor margem para dúvida. Olha só para esse locus, o TH01. Pela nossa lógica, o alelo que o pai tinha que passar para o filho é o 9.3. Agora vamos olhar o perfil do suposto pai. Ele é 6,6. Ele simplesmente não tem o 9.3 para dar. Não tem como. A genética aqui é preto no branco. É impossível. Então a conclusão é pá, imediata, inequívoca, simplesmente incompatível. A matemática não perdoa. E não é só aí, não. Não foi um acidente. A mesma incompatibilidade aparece em outros 2 locais diferentes. E na genética forense, a regra é clara. Se você tem múltiplas exclusões, o resultado está cravado. Não tem mais discussão. Com isso, o nosso índice de paternidade combinado vai para 0. E a probabilidade de paternidade? 0%. Fim de papo. Caso encerrado. E essa frase aí na tela?
É exatamente o tipo de linguagem fria e formal que vem num laudo de verdade. É o veredito final, sem emoção, baseado única e exclusivamente na matemática do DNA. Mas e se a biologia resolver pregar uma peça? Nem tudo é tão 8 ou 80. O nosso terceiro caso é um verdadeiro quebra-cabeça. Ele vem para desafiar as nossas regras e mostrar como a ciência é inteligente para lidar com as exceções à regra. Imagina só a situação. O laboratório analisa, digamos, 14 marcadores genéticos. 13 deles, 13, dão positivo. Uma combinação perfeita, apontando sem dúvida para a paternidade. Mas aí, apenas um marcador solitário dá incompatível. E agora? O que isso significa? Joga tudo fora? O problema todo está nesse locus, o CSF1PO. O filho tem um alelo 11, que pela lógica veio do pai. Só que o suposto pai tem um 12. Repara como os números são próximos, 11 e 12. É só um passinho de diferença. Será que foi um erro do laboratório? Ou tem algo mais acontecendo? E a resposta para isso está na própria biologia. O nome disso é mutação genética. É algo bem raro, mas acontece. Às vezes, na hora de copiar o DNA para passar para o filho, acontece um errinho de digitação. Um alelo 12 pode, do nada, virar um 11. E a ciência forense, claro, precisa estar preparada para isso. E por isso, a conclusão oficial do laudo é super interessante. Ela diz: o suposto pai não é excluído. Aquele único ponto fora da curva é considerado consistente com uma mutação. Ou seja, o peso esmagador das outras 13 combinações é tão grande que ele supera essa pequena e explicável diferença. Beleza, então vamos amarrar todas as pontas. A gente viu um talvez, um não definitivo e um sim apesar de. Como que os testes da vida real chegam naquela certeza quase absoluta? O grande segredo, o poder do teste de DNA, não está em um único marcador. Está na força combinada de vários. Quando se analisa 15, 20, até mais locais, o poder daquela multiplicação que a gente viu, ele se torna uma coisa avassaladora. A chance de outra pessoa no mundo ter o mesmo perfil genético em tantos pontos é simplesmente astronômica, quase impossível. E é por isso que a gente chega nesse número mágico, 99,99%. Para um teste ser considerado positivo de verdade, a probabilidade tem que ser maior que isso. Lembra do nosso primeiro caso, que deu 78%? Por isso, ele foi inconclusivo. Precisa de muito mais poder estatístico para chegar nesse nível de confiança, que é praticamente uma certeza. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A gente acabou de ver como a matemática e a probabilidade transformam uma das questões mais pessoais da vida em um cálculo. Se a gente consegue usar números para ter clareza em algo tão fundamental, que outros grandes mistérios da experiência humana não estão aí, só esperando pelas ferramentas certas para serem finalmente resolvidos? Fica aí a pergunta, valeu por acompanhar essa análise com a gente